Você sabia o que são mudanças de estado físico da matéria? Você sabia o que é calor? Você sabia o que é temperatura? Essas e outras respostas você confere agora. Você sabia que calor é a quantidade de energia que passa de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre eles? O calor sempre passa do corpo mais quente, com maior temperatura, para o corpo mais frio, com menor temperatura, até que os dois corpos fiquem com a mesma temperatura. Nesse momento, dizemos que houve um equilíbrio térmico. Quando se fornece calor e energia para um corpo, as partículas dele começam a se movimentar mais rapidamente, pois passam a ter mais energia. E é essa agitação, movimentação, que determina a temperatura de um corpo. O fornecimento de energia também pode provocar mudanças de estado físico da matéria. Veja como isso ocorre no esquema a seguir. A passagem do estado sólido para o líquido é chamada de fusão. Quando a temperatura do gelo chega a 0 graus Celsius sob pressão normal, pressão ao nível do mar, toda a energia fornecida passa a ser usada para mudar a organização das partículas da água e assim promover a mudança do estado sólido para o líquido. Até que todo o gelo não esteja no estado líquido, a energia fornecida não promoverá o aumento da movimentação das moléculas, e sim a organização das partículas. Somente quando todo o gelo estiver no estado líquido é que a temperatura vai começar a subir, ou seja, a energia fornecida passará a promover o aumento da movimentação das partículas, e esse aumento na movimentação vai elevar a temperatura. Durante a fusão, a temperatura da água permanece constante, a 0 graus Celsius. No caso da fusão de outras substâncias, como o ouro, por exemplo, durante a fusão, a temperatura também permanece constante, a 1064 graus Celsius. Dizemos então que o ponto de fusão, ou temperatura de fusão, da água é de 0 graus Celsius e do ouro é de 1064 graus Celsius. Vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. A passagem do estado líquido para o gasoso, em que a água ou outro líquido ferve formando bolhas, é chamada de ebulição. Cada substância entra em ebulição a uma temperatura em determinada pressão. A água, por exemplo, ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, onde a pressão é de 1 atmosfera. Já o ferro entra em ebulição a 3.000 graus Celsius, sob pressão de 1 atmosfera. Da mesma forma que a fusão, cada substância tem uma temperatura de ebulição ou um ponto de ebulição específico, que ajuda a identificar a substância, ou seja, é uma propriedade específica. Assim, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, o mercúrio, um metal, tem o ponto de ebulição de 357 graus Celsius e o ferro é de 3.000 graus Celsius, sob a pressão de 1 atmosfera. A passagem do estado líquido para o gasoso pode ocorrer também por evaporação. É o que acontece, por exemplo, quando a roupa molhada é pendurada no varal. Depois de algum tempo ela fica seca. A evaporação não ocorre a uma temperatura definida como a ebulição. E ao contrário da ebulição, na evaporação não se formam bolhas. Já a calefação é um processo rápido de vaporização que ocorre quando há um aumento violento de temperatura. É o que acontece quando colocamos água em pequenas quantidades em uma frigideira bem quente. Ela vaporiza de modo brusco, quase instantâneo. Apesar das diferenças entre ebulição e evaporação e calefação, o termo vaporização é usado para qualquer forma de passagem do estado líquido para o estado gasoso. Outra mudança de estado que pode ocorrer na água e em outros líquidos é a condensação, passagem do estado gasoso para o estado líquido. Por exemplo, quando numa panela o vapor de água sobe e entra em contato com o lado de dentro da tampa, formam-se ali gotas de água. Neste caso, a temperatura da tampa está mais baixa que a do vapor. Assim, a energia em forma de calor do vapor é transferida para a tampa e a água passa para o estado líquido. A passagem de uma substância do estado gasoso para o estado líquido é chamada de condensação ou liquefação. Na condensação ou liquefação, a substância perde energia, calor. Solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Ainda ao nível do mar, se esfriarmos a água no estado líquido, notaremos que ela se solidifica a 0 graus Celsius. A essas temperaturas damos o nome de ponto ou temperatura de solidificação. Quando colocamos água no congelador, após certo tempo, podemos verificar que a água do estado líquido originou gelo, a água no estado sólido. Você sabia que sublimação é a passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa, sem passar pelo estado líquido? O granizo é constituído por grânulos de gelo formados pela sublimação do vapor de água nas nuvens mais altas da atmosfera. Esses grânulos crescem em tamanho e massa em virtude da sublimação e mais vapor de sua superfície, ocorrendo então a precipitação do granizo. De modo geral, cada substância apresenta um ponto de fusão ou um ponto de solidificação e um ponto de ebulição ou um ponto de condensação específico. Você sabia que a pressão atmosférica influi na temperatura de mudança de estado de uma substância? Por exemplo, a pressão normal, a água ferve a 100 graus Celsius. Variando a pressão, a água ferverá a temperaturas maiores ou menores de 100 graus Celsius.
Quanto menor a pressão, menor a temperatura de ebulição. Por essa razão, a água pode ferver a temperatura ambiente. Se colocarmos um pouco de água no recipiente fechado e em seguida tirarmos todo o ar do recipiente com uma bomba a vácuo, a pressão torna-se tão pequena que a água entra em ebulição à temperatura ambiente. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Em uma panela de pressão, a pressão interna é maior que a atmosférica. Por isso, nesse tipo de panela, a água ferve a uma temperatura maior que 100 graus Celsius. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Você sabia que na cidade do Rio de Janeiro um alimento cozinha mais rápido do que em La Paz, capital da Bolívia? Em locais que estão acima do nível do mar, a pressão atmosférica é menor. La Paz está a cerca de 3.600 metros de altitude, portanto, a água ferve a uma temperatura mais baixa que 87 graus Celsius, menor que os 100 graus Celsius das cidades do Rio de Janeiro, que estão ao nível do mar. Pense na pressão atmosférica como uma coluna de ar acima da panela. Portanto, pode-se concluir que um alimento demora mais para cozinhar em La Paz, porque a temperatura máxima que a água pode atingir sem passar para o vapor é mais baixa do que a temperatura máxima que pode atingir no Rio de Janeiro. A variação de pressão influencia também outras mudanças de estado. O gás utilizado nos bujões de cozinha, por exemplo, chamado gás liquefeito de petróleo, GLP, passa do estado gasoso para o estado líquido porque foi comprimido a altas pressões. Bom, isso é tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Isso ajuda muito o nosso crescimento.